amiga e amiga que acompanha a sua TV Câmara, mais um programa Cidadania. O seu programa que fala sobre os seus direitos e verdadeiramente trata de temas interessantes, temas sociais, temas polêmicos, temas do dia a dia. Eu não me canso de dizer, Cidadania é o programa sobre os seus direitos, realmente fazendo valer a sua cidadania. A linha é essa, mais um programa pela sua TV Câmara, canal 16 da TCM. Lembrando, né, também transmitido para todo o estado pela TV Gazeta RN e sempre tratando desses temas de forma simples, de forma descomplicada, tentando envolver você na conversa. Amiga e amiga de casa, é como se você estivesse aqui no nosso cenário, a gente discutindo, tratando do que você vê na mídia, do que você vê aí nas conversas de bastidores, você vem para cá e fica, não é, sabido, fica verdadeiramente conhecendo seus direitos e cobrando de quem quer que seja. Lembrando que esse programa é uma parceria do Instituto Novo Eleitoral com a TV Câmara e que nós temos nosso site, onde nós não só reproduzimos todos os programas, você pode ir lá rever todos, mas também lá temos vários cursos online, inclusive a maioria deles gratuitos, numa linha de efetiva cidadania, levando os direitos para você, levando informações importantes, nosso portal de conteúdo, de notícia, no novoeleitoral.com. Lembrando, por fim, aqui na linha da sua TV Câmara, nós temos o que a gente chama de Universidade do Vereador. Tudo, verdadeiramente tudo sobre o vereador, processo legislativo, função fiscalizatória do vereador. E olhe, um curso gratuito que tem muito a ver com o programa de hoje, Joyce vai falar já já, que é justamente esse curso sobre a lei de prisões, a lei 12.403/2011, a lei de prisões provisórias, sob a ótica constitucional, analisando todas as prisões, todos os instrumentos restabelecedores da liberdade, tudo de graça para você no nosso site novoeleitoral.com. Não é isso, Joyce? É isso, Erval. Olá, olá, você que assiste ao Cidadania, esse programa exibido aqui na TV Câmara Mossoró e também na TV Gazeta RN e que busca levar até você, cidadão, um conhecimento de forma ampla, mas também buscando sempre abordar os diversos temas, diversos assuntos, sempre com aspectos jurídicos, para que você fique cada vez mais bem informado sobre os seus direitos e também sobre os seus deveres, para que assim você possa atuar na sua comunidade, no seu seio familiar, sempre com segurança e embasado, né, na legislação brasileira. Bom, e você sabe que pode comunicar-se conosco, né, durante as nossas transmissões através das nossas redes sociais para deixar a sua sugestão de tema para os nossos próximos programas, o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica. Nós estamos aqui para escutar você e para construir juntos esse canal que é de cidadania. Então, os números vão aparecer na sua tela, adicione aí o número do nosso WhatsApp, é o 999059769. Nós temos também o nosso Facebook, Programa Cidadania. E para você que também gosta do Twitter, nós temos o Twitter do nosso programa, que é o @cidadania_TVC. E conforme prometido, né, Val, no nosso programa de Exatamente. nós prometemos retornar com o nosso convidado para continuar tratando sobre diversos temas aí da nossa política brasileira, em especial sobre essa atual crise, né? Esse atual momento de instabilidade da nossa política brasileira. E hoje, em especial, nós vamos falar um pouco sobre esses acontecimentos recentes, né, que acabaram aí afastando alguns parlamentares em decorrência de algumas denúncias, né? E o caso mais recente foi do senador Aécio Neves. Então, hoje, vamos tratar um pouco sobre esse assunto para que a população entenda o que significa afastar um parlamentar de suas funções, né? Certeza, Joyce. Inclusive, a gente prometeu e está cumprindo aqui nesse bate-papo de hoje com o nosso querido advogado militante da área do direito penal, processualista penal de escola e professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professor Olavo Hamilton, que ele iria sempre aparecer, não é? Que ele iria nos dar esse prazer de pelo menos uma vez por mês, 2 meses, ele discutir esses temas que na boca do povo são temas assim não técnicos, mas que na realidade a gente precisa tratar com tecnicidade,
de acordo com a Constituição, com as leis reputadas constitucionais, todos esses assuntos, como em especial o que nós vamos abordar hoje, de um modo geral, claro que nós vamos trazer uma ou outra coisa, que é essa história do afastamento de parlamentares pelo Poder Judiciário, além da prisão, porque não há discussão nenhuma que quando houver a prisão, medida cautelar mais intensa, de acordo com o artigo 53, parágrafo 2º, a gente sabe que tem que ter a autorização posterior da Casa Legislativa. E nós vamos abordar aqui de forma diferente. Nós vamos discutir aqui o quê? Justamente a linha da decisão do Senado, que a gente sabe que, pelo menos assim, na boca do povo, nós vamos transmitir, frustrou a população brasileira. E é isso até que eu gosto de discutir. Até que ponto o Supremo e o Poder Judiciário têm que decidir de acordo com a opinião pública. Isso é muito interessante, essa discussão. E aí a gente viu que, com relação à eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal em afastar do mandato e impor, inclusive, outra medida cautelar, que era a chamada recolhimento noturno, essa decisão, não é, evidentemente, preocupou a todo mundo quando o Senado Federal não analisou, vamos dizer assim, da forma técnica devida, mas aí nós vamos ver se analisou ou não, ou se é um juízo meramente político, é isso que nós vamos discutir aqui. E lembrando, né, que tudo isso já aconteceu por quê? Porque esse é um dos fatos aqui, porque, que a gente saiba, o senador Aécio Neves responde a diversos outros inquéritos. É aquele caso específico onde ele tinha pedido, e aí parece que não há controvérsia com relação a esse pedido. R$ 2 milhões que ele disse que é empréstimo ao empresário Joesley Batista, e a partir daí tem um inquérito para saber se isso é empréstimo mesmo, que empréstimo em que condições, ou se é pedido de propina para atuação ou não, e a nível de quê? É pela atuação no Senado, não é? Enfim, tudo isso é o mérito do que está sendo discutido no inquérito policial que ele se encontra respondendo. E aí, lembrando, por fim, né, Joyce, que o ministro Marco Aurélio já tinha negado, não só tinha retornado ele para o seu mandato, isso há 2 meses atrás, 2 meses alguma coisa, tinha negado o pedido de prisão e não houve novidade nenhuma do processo. O que houve foi, normalmente, se chegar à análise do mérito dos pedidos. E aí a primeira turma do Supremo resolveu, evidentemente, impor a ele a medida cautelar de afastamento, também essa de recolhimento domiciliar, mas aí o próprio Supremo entendeu que a interpretação é diferente da dada pela primeira turma, e aí o Senado decidiu, colocou de volta, nós vamos discutir isso aqui, não é isso, Joyce? Pois é, como você mesmo falou, o próprio Supremo, né, já tinha aí afastado o senador de suas funções, salvo engano, em meados de maio, né, desse ano, e o Senado, então, conseguiu, né, com que o Aécio voltasse, né, ao exercício, né, de suas atividades parlamentares. E aí, mais recentemente, mais uma vez, o Supremo determinou, né, o afastamento do senador Aécio Neves, né, a primeira turma do STF, por 3 votos a 2. Além dessa determinação de afastamento, determinou também o recolhimento domiciliar noturno, além da entrega do passaporte, né? O senador Aécio não poderia deixar o país, nem tampouco sair de casa à noite. E aí, logo após essa decisão do Supremo, o Senado se manifestou, né? Até chegaram a agendar uma sessão extraordinária para colocar em votação essa decisão do STF, mas resolveram recuar um pouco e esperar o julgamento de uma ação no próprio STF. Essa ação é a chamada ação direta de inconstitucionalidade. Nessa ação... Ainda foi da época do Eduardo Cunha essa ação, Isso. inclusive, só lembrando. E nessa ação, né, o Supremo ele iria analisar justamente se ele poderia aplicar medidas cautelares aos parlamentares, né, aos senadores, aos deputados federais, ou não. Ou se essa decisão ela teria que ser revalidada, teria que ser confirmada por cada caso. No caso de uma penalidade, de uma medida cautelar a um senador, o Senado, então, ele iria confirmar ou não essa decisão. No caso de um deputado, a Câmara poderia ou não confirmar a decisão, ou seja, o Supremo, por si só, não poderia determinar essas medidas cautelares. Elas teriam que ser confirmadas pelo Senado ou pela Câmara. E aí o Senado, então, ficou aguardando essa decisão do STF. Né, E aí, foi uma boa decisão
do Senado Federal, eu sou bem crítico. Eu tenho criticado muito o Senado e a Câmara, mas essa decisão do Senado foi muito prudente. Aguardar a manifestação do Supremo que aconteceu no dia 11 agora, não é isso? E que decidiu realmente, né, pela revalidação, pela confirmação do Congresso Nacional no caso dessas medidas, né? Exato, Joyce. E aí é sobre isso mesmo, ou seja, o alcance da compreensão do artigo 53, parágrafo 2º, eu vou até pedir licença aqui para ler para vocês, para a gente poder iniciar essa discussão com o professor Olavo Hamilton, um tema extremamente técnico. O artigo 53, parágrafo 2º diz assim, diz que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Os autos devem ser remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, isso é muito bem explicou Câmara ou Senado, para que, pelo voto na maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Estou chamando a atenção porque 2 vezes a palavra prisão no artigo 53, parágrafo 2º. Então, assim, no entender dos senadores, né, o STF havia implicado uma pena a Aécio Neves. Eu digo porque eles usaram essas expressões que eu vou debater com o professor Olavo Hamilton, né? Expressão essa que eu pensei. Por isso, a decisão teria que ser confirmada pela Casa. Após essa decisão, os senadores precisavam, então, de 41 votos. Na realidade, conseguiram 44 para liberar o senador Aécio. E essa decisão, é isso que me interessa, abre um precedente muito grande, mas muito grande mesmo, indefinido, tá? Nós vamos ter muita discussão sobre isso, saber se o STF tem que se pronunciar de novo ou não, que é justamente a indagação de que todo mundo está fazendo. E mais, algumas câmaras municipais, Joyce, algumas assembleias já marcaram sessões. Algumas até já aconteceram. E aqui nós não trabalhamos com um caso concreto, né? Nós trabalhamos de modo técnico, justamente pedindo a aplicação para as assembleias e para as câmaras, alegando o princípio do paralelismo das formas, ou seja, o princípio da simetria. E desde já eu sei que aqui a confusão vai ser grande, vamos discutir, não é desarrazoável não essa aplicação do paralelismo das formas. Eu nunca concordei com a decisão em si, mas a aplicação, havendo previsão na lei, na Constituição Estadual e na lei orgânica do município, no mínimo, não é desarrazoável. Agora, tudo isso nós vamos conversar com o nosso mestre, né, Joyce? Sim, vamos tratar especificamente do cerne dessa questão, né? Porque a Constituição, como você bem citou aí e enfatizou, a Constituição fala em prisão, né? E as medidas cautelares, né? Exatamente, será que vamos discutir. será essa interpretação extensiva aí da norma? Mas nós vamos tratar sobre tudo isso no nosso próximo bloco, quando o convidado já estiver aqui, doutor Olavo Hamilton Aires Freire de Andrade, que, como o doutor Herval já falou, é advogado, é professor e é mestre e doutorando em Direito Constitucional. Então, você não sai daí que o Cidadania volta já.